Você acredita que estamos vivendo nos últimos dias? O livro de Daniel revela o mapa completo para o fim da história humana. Estamos prestes a desvendar o capítulo 12 de Daniel, o clímax da profecia. É aqui que descobrimos o que acontece quando Miguel, o grande príncipe, se levanta para defender seu povo. Prepare-se, pois desvendaremos a profecia que revela o destino final do povo de Deus no tempo do fim. O último capítulo é o ponto culminante, descrevendo eventos cruciais que precedem o glorioso retorno de Cristo. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, verso 1. Neste versículo se apresenta certo tempo, não um ano, um mês ou dia determinado, mas um tempo definido por certo acontecimento com o qual se relaciona. Nesse tempo. Que tempo? O tempo a que somos levados pelo versículo final do capítulo anterior, o tempo em que o rei do norte armará as tendas palacianas no Monte Santo e Glorioso. Quando isto ocorrer, virá seu fim. E então, segundo este versículo, havemos de esperar que se levante Miguel, o grande príncipe. Porém, não podemos afirmar o tempo de intervalo entre esses dois acontecimentos. Miguel se levanta. Quem então é Miguel? E o que significa ele se levantar? Miguel é chamado o arcanjo em Judas 9. Isso significa o chefe ou cabeça dos anjos. Há só um. Quem é? É aquele cuja voz se ouve do céu quando ressuscita os mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. A voz de quem se ouve em relação com que acontecimento? A voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5, 28. Quando buscamos a verdade baseados neste fato, chegamos à seguinte conclusão. A voz do Filho de Deus é a voz do arcanjo. Portanto, o arcanjo deve ser o Filho de Deus. Mas o arcanjo se chama Miguel. Logo, Miguel deve ser o nome dado ao Filho de Deus. A expressão do versículo 1. Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Basta para identificar como o Salvador dos homens o personagem aqui mencionado. Em Atos 3, verso 15, ele é o autor da vida. E em Atos 5, 31, o chama de príncipe e salvador. Ele é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Condescende em tomar os servos de Deus em seu pobre estado mortal e remi-los para serem súditos de seu reino futuro. Levanta-se a favor de nós, os que cremos. Seus filhos são essenciais aos seus propósitos futuros e parte inseparável da herança comprada. Hão de ser os principais agentes daquela alegria que Cristo previu e que o levou a suportar todos os sacrifícios e sofrimentos que assinalaram sua intervenção em favor da raça caída. Chegamos agora à segunda pergunta. Que significa o ato de Miguel levantar-se? A chave para interpretar esta expressão nos é fornecida nestas passagens. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio. Daniel 11, versos 2 e 3. Não pode haver dúvida quanto ao significado da expressão nestes casos. Significa assumir o reino, reinar. No versículo que consideramos, esta expressão deve significar o mesmo. Naquele tempo, se levantará Miguel, tomará o reino e começará a reinar. Os reinos deste mundo passam a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, verso 15.
Ele deixa de lado suas vestes sacerdotais e veste o manto real. Terá terminado a obra de misericórdia e o tempo de graça concedido à família humana. Então, o que estiver sujo não mais terá esperança de ser purificado. O que estiver santo não mais terá perigo de cair. Todos os casos estarão decididos para sempre. Um tempo de angústia como nunca houve. Uma série de castigos divinos cairá sobre os homens que rejeitaram a Deus. Então aparecerá no céu o Senhor Jesus Cristo em chamas de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Portentosos são os acontecimentos introduzidos pelo ato de Miguel ao levantar-se. Ele se levanta ou assume o reino, marcando o início desse período decisivo na história da humanidade, por algum tempo antes de sua vinda pessoal a esta terra. O tempo de angústia. Em relação com o momento em que se levantará Miguel, ocorre um tempo de angústia qual nunca houve. O tempo de angústia mencionado em Daniel não é um tempo de perseguição religiosa, mas de calamidade internacional. Nunca houve nada como ele desde que existe, não uma igreja, mas sim nação. Ele sobrevirá ao mundo inteiro. Em Daniel, não há referência a nenhum tempo futuro, depois da angústia mencionada, porque esta encerra a história deste mundo. Inclui as 7 últimas pragas de Apocalipse 16 e culmina no aparecimento do Senhor Jesus, vindo em nuvens de fogo consumidor, para destruir os seus inimigos. Mas desta tribulação será livrado todo aquele cujo nome se achar escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Daniel 12, verso 2. Este versículo revela a importância do ato de Miguel levantar-se, ou o começo do reino de Cristo, referido no primeiro versículo deste capítulo, pois nesse tempo haverá uma ressurreição dos mortos. Mas na ressurreição apresentada no versículo que estudamos, muitos, tanto dos justos como dos ímpios, ressuscitam juntos. Não pode, portanto, ser a primeira ressurreição que inclui somente os justos, nem a segunda, que se limita distintamente aos ímpios. É certamente muito apropriado que alguns dos que se distinguiram por sua santidade, que trabalharam e sofreram pela esperança que tinham na vinda do seu Salvador, mas morreram sem o haver visto, ressuscitem um pouco antes, para testemunharem as cenas que acompanham sua gloriosa epifania. Também os que se distinguiram na maldade, os que mais fizeram para vilipendiar o nome de Cristo e injuriar sua causa, especialmente aqueles que lhe deram morte cruel na cruz e dele zombaram e o ridicularizaram na agonia de sua morte. Alguns destes ressuscitarão como parte de seu castigo judicial, para contemplar sua volta nas nuvens do céu como vencedor celestial, com grande majestade que não poderão suportar. Eles ressuscitam para vergonha e horror eterno. Vergonha implica que estão conscientes, mas note-se que isto não há de durar para sempre. Este qualificativo só se aplica ao desprezo, emoção que os demais sentem para com os culpados, e não torna necessário o estado consciente daqueles contra os quais se dirige. A vergonha por sua impiedade e corrupção atormentará suas almas enquanto estiverem conscientes. Quando eles perecerem, consumidos por suas iniquidades, seu repugnante caráter e suas obras culpáveis despertarão tão somente horror da parte de todos os justos, enquanto os preservarem na lembrança. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, verso 3. Aqueles que ensinarem a verdade e levarem outras pessoas a conhecer antes do tempo em que os acontecimentos registrados nos versículos anteriores se cumprirem. O cristão tem o privilégio de se alegrar no consolo dessa promessa maravilhosa.
Unicamente os mundos estelares nos podem proporcionar um conceito de sua magnitude, que são essas estrelas, a cuja semelhança os ensinadores de justiça hão de brilhar para sempre e eternamente. Assim, os que a muitos ensinarem a justiça resplandecerão numa glória que infundirá alegria no coração do Redentor. E assim transcorrerão seus anos para sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12, verso 4. As palavras e o livro dos quais se fala aqui são indubitavelmente as coisas que foram reveladas a Daniel nesta profecia. Estas coisas haviam de permanecer encerradas e seladas até ao tempo do fim, quer dizer, não deviam ser estudadas de modo especial ou entendidas em sua maior parte até aquele tempo. O tempo do fim, como já foi demonstrado no vídeo anterior, começou em 1798. Como o livro esteve fechado e selado até esse tempo, é claro que naquele tempo, ou a partir desse ponto, o livro seria aberto. As pessoas poderiam compreendê-lo melhor e sua atenção seria especialmente atraída para esta parte da palavra inspirada. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quer este correr de uma parte para outra se refira à passagem de pessoas de um lugar a outro e aos grandes progressos nos meios de transporte e de locomoção alcançados no século passado, quer signifique, como alguns entendem, que percorreriam as profecias, ou seja, buscariam fervorosa e diligentemente a verdade profética, o certo é que nossos olhos contemplam seu cumprimento. Deve encontrar sua aplicação num destes dois modos, e em ambos os aspectos, nossa época notavelmente se destaca, e o saber se multiplicará. Isto deve referir-se à multiplicação do conhecimento em geral, o desenvolvimento das artes e ciências, ou a um aumento do conhecimento referente às coisas reveladas a Daniel, que haviam de ficar encerradas e seladas até o tempo do fim. Aqui, novamente, qualquer que seja a aplicação que dermos, o cumprimento é notável e completo. Quão admiráveis são as proezas científicas de nossa era, sobre a qual todas estas descobertas e invenções concentram sua luz. Chegamos realmente à era da multiplicação do saber. Mas se assumirmos outro ponto de vista e interpretarmos a multiplicação do saber como aumento do conhecimento da Bíblia, apenas importa olharmos para a luz maravilhosa que nos resplandeceu sobre as Escrituras durante o último século e meio. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Daniel 12. Versos 5 a 7. A pergunta, quando se cumprirão estas maravilhas, se refere, sem dúvida, a tudo o que foi anteriormente mencionado, inclusive o ato de Miguel levantar-se, o tempo de angústia, o livramento do povo de Deus e a ressurreição especial, do versículo 2. A resposta parece dar-se em 2 partes. Primeiro, é assinalado um período profético específico. Segue-se um período profético indefinido antes que se chegue à conclusão de todas estas coisas, assim como o encontramos em Daniel 8, versos 13 e 14. Quando se perguntou, até quando durará a visão, na qual será entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? A resposta mencionou um período de 2.300 dias,
seguido de um período indefinido que abrangeria a purificação do santuário. Assim, no texto que consideramos, é indicado o período de um tempo, tempos e metade de um tempo, a saber, 1260 anos, e logo um período indefinido para continuar a destruição do poder do povo santo antes da consumação. Os 1260 anos assinalam o período da supremacia papal. Por que se introduz este período aqui? Provavelmente porque esse é o poder que faz mais que qualquer outro na história do mundo para destruir o poder do povo santo, ou seja, oprimir a Igreja de Deus. Mas que devemos entender pela expressão quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Nesta passagem, o chifre pequeno, ou homem do pecado, depois de ter sido introduzido pela menção particular do tempo de sua supremacia, os 1260 anos. Durante este período, oprimiu cruelmente a Igreja ou lhe dissipou a força. Depois que a supremacia lhe foi tirada, sua atitude em relação à verdade e seus defensores permanece a mesma e seu poder ainda se pode sentir até certo ponto. Assim, ele continua a obra de opressão na medida em que é capaz. Até quando? Até o último dos acontecimentos destacados no versículo 1, o livramento do povo de Deus, de todos aqueles cujo nome se encontra no livro. Após o livramento, as forças perseguidoras não conseguem mais oprimi-lo. Seu poder não é mais destruído. Chega-se ao fim das maravilhas que esta grande profecia revela, e todas as suas predições se cumprem. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, versos 8 a 10. Quão pouco do que alguns dos profetas escreveram lhes foi permitido entender, mas nem por isso se recusaram a escrever. Se Deus lhes pedia isso, sabiam que oportunamente cuidaria de que seu povo recebesse de seus escritos todo o benefício que ele queria que recebesse. De modo que as palavras aqui dirigidas a Daniel lhe indicavam que quando chegasse o devido tempo, os sábios entenderiam o significado do que ele havia escrito e o aproveitariam. O tempo do fim era o momento em que o Espírito de Deus haveria de romper o selo deste livro. Era o tempo durante o qual os sábios entenderiam, enquanto os ímpios, que não têm o senso dos valores eternos, por ter o coração endurecido pelo pecado, continuarão cada vez piores e mais cegos. Nenhum dos ímpios entende. As palavras do profeta têm encontrado agora seu mais notório cumprimento. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Pode alguém perguntar: como poderiam ser purificados e depois embranquecidos ou provados, como a linguagem parece implicar, quando é a prova que os purifica e embranquece? A linguagem, sem dúvida, descreve um processo que muitas vezes se repete na experiência daqueles que, durante esse tempo, vão sendo preparados para a vinda do Senhor e seu reino. São purificados e embranquecidos em comparação com sua situação anterior. Logo são novamente provados, maiores provas lhes são impostas. Se as suportarem, continua a obra de purificação até alcançarem um caráter mais puro. Chegando a esse estado, são novamente provados e ainda mais purificados e embranquecidos. Assim o processo continua, até desenvolverem um caráter que suportará a prova no grande dia do juízo, e chegam a uma condição espiritual que já não necessite de prova. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício será tirado, para se estabelecer a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, verso 11. Aqui se introduz um novo período profético, a saber, o dos 1290 dias proféticos,
que, segundo a autoridade bíblica, deve representar o mesmo número de anos literais. No vídeo anterior, já foi demonstrado que o diário não se refere ao contínuo sacrifício diário dos judeus, mas sim à abominação diária ou contínua, isto é, o paganismo. Este precisava ser retirado a fim de abrir caminho para o papado. Os acontecimentos históricos nos mostram como isso se cumpriu em 508. Não nos é informado a que eventos esses 1290 dias levam diretamente. Todavia, uma vez que seu início é marcado por uma obra que ocorre a fim de preparar o caminho para o estabelecimento do papado, é natural concluir que seu fim seria marcado pelo término da supremacia papal. Assim, subtraindo 1290 de 1798, retrocedemos até o ano 508, no qual se mostrou que o paganismo foi retirado 30 anos antes do estabelecimento do papado. Sem dúvida, esse período é mencionado para mostrar a data em que o diário foi retirado e é o único que faz isso. Logo, os dois períodos, os 1290 e os 1260 dias, terminam juntos em 1798, um começando em 538 e o outro em 508, 30 anos antes. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel 12, versos 12 e 13. Introduz-se aqui ainda outro período profético que abrange 1335 anos. O testemunho acerca desse período, assim como referente aos 1290 anos, é muito escasso. É possível dizer quando esse período começa e termina? A única pista que temos para resolver essa questão é o fato de ser mencionado em conexão imediata com os 1290 anos, o qual começou em 508. A partir desse ponto, diz o profeta, haverá 1290 dias. E a frase seguinte diz, bem-aventurado o que espera até 1335 dias. Mas, a partir de que ponto? Sem dúvida, do mesmo ponto que o do início dos 1290 anos, a saber, 508. A menos que este último período seja contado a partir desse ponto, é impossível defini-lo. A partir desse ponto, o período se estenderia até 1843, pois se adicionarmos 1335 a 508, chegamos a 1843. Começando na primavera da primeira data, chegamos à primavera da segunda. Olhando para 1843, ano no qual o período expirou, o que enxergamos? Vemos o cumprimento notável da profecia na grande proclamação da segunda vinda de Cristo. 45 anos antes, começou o tempo do fim. O livro foi aberto e começou a aumentar a luz. Por volta de 1843, houve o grande auge de toda a luz que fora lançada sobre as questões proféticas até então. A proclamação se realizou com grande poder. A nova e comovente doutrina do estabelecimento do reino de Deus abalou o mundo. Nova vida foi comunicada aos verdadeiros seguidores de Cristo. Os incrédulos ficaram condenados, as igrejas eram provadas e se despertou um reavivamento sem igual desde esse tempo. Pode-se objetar que os participantes desse movimento ficaram desapontados em sua expectativa. No entanto, eles foram bem-aventurados por receberem as verdades que ouviram. Mas duas perguntas devem ser abordadas brevemente. Primeira, a que dias o versículo 13 faz referência? Segunda, o que significa Daniel se levantar para receber sua herança? Para encontrar a aplicação desses dias introduzidos de maneira tão indefinida, seria importante levar em consideração todo o alcance da profecia desde o capítulo 8 de Daniel. Os capítulos 9, 10, 11 e 12 consistem em uma clara continuação e explicação da visão do capítulo 8. Logo, podemos dizer que, na visão do capítulo 8,
Em seu desenrolar e em sua explicação, existem 4 períodos proféticos, a saber, os 2300, 1260, 1290 e 1335 dias. O primeiro é o período principal e também o mais longo. Os outros não passam de partes intermediárias e subdivisões do período maior. As 2300 tardes e manhãs, conforme vimos no vídeo do capítulo 9, terminaram em 1844 e nos levam à purificação do santuário. Como Daniel, naquela ocasião, recebeu sua herança? Resposta: na pessoa de seu advogado, nosso grande sumo sacerdote, que apresenta o caso dos justos diante de seu Pai para que sejam aceitos. A palavra aqui traduzida por herança não se refere a um bem físico, uma propriedade imóvel, mas à decisão do destino ou às determinações da providência. Ao fim dos dias, a sorte, por assim dizer, seria lançada. Em outras palavras, decidir-se-ia quem seria havido por digno de entrar na posse da herança celestial. E quando o caso de Daniel viesse à tona para ser examinado, ele seria considerado justo, ou seja, subsistiria e teria um lugar designado na Canaã celestial. Quando Israel estava para entrar na terra prometida, lançaram sortes e a herança de cada tribo foi determinada. Assim, cada uma das tribos recebeu sua herança, muito antes de entrar, de fato, na posse da terra. O período da purificação do santuário corresponde a essa época da história de Israel. Estamos agora nos limites da Canaã celestial e estão sendo tomadas as decisões que atribuem a alguns um lugar no reino eterno e excluem outros dele para sempre. Na decisão do caso de Daniel, em sua porção na herança celeste está garantida. Junto com ele, todos os fiéis também permanecerão. E quando esse dedicado servo de Deus, que preencheu sua longa vida com os mais nobres atos de serviço ao seu Criador, muito embora sobrecarregado pelas mais pesadas preocupações dessa vida, desfrutar sua herança em recompensa por ter feito o bem, nós também poderemos entrar com ele no descanso.